Fala pessoal, dando sequência aqui à resolução de questões do simulado AWS Solutions Architect Associate, no SA603. Vamos aqui para a questão 8, vamos ler aqui o enunciado, e diz o seguinte: uma empresa coleta dados de um grande número de participantes que usam dispositivos versáteis. A empresa armazena os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB, que é o banco de dados relacional da AWS, e os aplicativos para analisar os dados. A carga de trabalho dos dados é constante e previsível. A empresa quer manter-se dentro ou abaixo do seu orçamento previsto para o DynamoDB. Qual solução atenderá a esses requisitos da maneira mais econômica? Vamos lá para as alternativas. Use o modo provisionado, especifique as unidades de capacidade de leitura, RCUs, e as unidades de capacidade de gravação, WCUs. Use o modo sob demanda, onde você especifica as unidades de capacidade de leitura, RCUs, e unidade de capacidade de gravação, WCUs, com capacidade reservada. Use o modo provisionado e DynamoDB Standard Infrequent Access, DynamoDB Standard IA. Reservar capacidade para a carga de trabalho prevista. E use o modo On Demand, defina as unidades de capacidade de leitura, RCUs, e as unidades de capacidade de gravação, WCUs, altas o suficiente para acomodar mudanças na carga de trabalho. Então, basicamente, o que a questão quer saber, qual solução atenderá esse requisito de maneira mais econômica? Qual requisito, A empresa quer manter-se dentro ou abaixo do seu orçamento previsto para o DynamoDB. Então, basicamente a gente está falando aí que a empresa armazena os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB e usa os aplicativos para analisar os dados. Aqui, um ponto-chave aqui para a resolução dessa questão é que ele fala que a carga de trabalho dos dados é constante e previsível. Essas duas palavras aqui, eu acho que mata a questão. Constante e previsível, Então, basicamente, a gente já vai aqui para as alternativas que falam aqui sobre o modo provisionado. Modo sob demanda a gente não tem, geralmente é para casos de usos ali, workloads, cargas de trabalho, em que o uso não é imprevisível, Então, como fala imprevisível e constante aqui, a gente tem que pensar aqui no modo de provisionamento aqui, o modo de utilização, modo provisionado e não sob demanda. Porque sob demanda geralmente tem um maior custo, porque basicamente, para quem não sabe, o DynamoDB utiliza essa RCU e o WCU, que são unidades de capacidade de leitura e unidade de capacidade de gravação. Basicamente, isso é medido ali no tamanho na média do tamanho dos dados e basicamente a quantidade de leitura ou escrita por segundo. Aí, usando esses dois valores, é extraído esses valores, esse RCU e WCU. Isso tudo você consegue fazer lá pela interface ali do DynamoDB, na AWS. Ele tem uma calculadorazinha lá que você consegue fazer esse cálculo aqui. E isso, para definir esses RCUs, WCUs, você só define no modo provisionado. No modo sob demanda, salvo engano, você não precisa, definir esses valores aí, porque a AWS automaticamente define isso para você, conforme você vai utilizando o DynamoDB, ele vai utilizando essas unidades, Então, geralmente você tem uma surpresa maior ao fim da utilização do modo sob demanda por conta dessa
essa utilização imprevisível, vamos dizer assim, né? Mas quando você tem um caso aqui, como a questão fala, constante, um carga de trabalho dos dados é constante e previsível, a gente vai para alternativas do modo provisionado, onde a gente provisiona o RCU e o WCU. Então aqui eu fico entre as alternativas A e C. Então aqui eu estou mais inclinado para a alternativa A. Alternativa C fala em usar o modo provisionado, beleza, isso aqui eu concordo. Já ele fala em usar também o DynamoDB Standard Infrequent Access, DynamoDB Standard IA, reservar capacidades para a carga de trabalho prevista. Eu não conheço, né, essa classe aqui do DynamoDB Standard Infrequent Access, confesso, não sei nem se existe, talvez exista, eu não sei. Mas aqui, como ele fala aqui só em manter aqui dentro ou abaixo do seu orçamento previsto para o DynamoDB, então eu acredito que só, né, usar o modo provisionado ali, especificando as unidades de capacidade de leitura e as unidades de capacidade de gravação seriam suficientes para economizar, né, utilizando o DynamoDB. E não sei se essa classe aqui do DynamoDB realmente existe, mas existindo talvez teria uma redução ali nos custos, talvez, porque seria semelhante ali a uma classe de armazenamento do S3. Seria ali para acessos infrequentes, mas ele te entrega os dados na mesma velocidade, com a mesma latência que a classe Standard do S3 ali. Então, pelo menos no S3 existe essa classe Standard Infrequent Access IA, e é geralmente mais barata, né? Porque os dados não são acessados com muita frequência, mas você consegue a mesma latência assim, ao solicitar os dados. Então, estou entre a A e a C, mas eu vou arriscar aqui na alternativa A e vamos ver se é essa mesmo, né? Se não for a A, provavelmente é a C. Vamos ver aqui, conferir se é isso mesmo. E é isso, galera. A resposta A, né? Então você tem que usar o modo provisionado, especificando as unidades de capacidade de leitura, RCUs, e as unidades de capacidade de gravação, WCUs. E é isso, resposta alternativa A. E essa é a alternativa 8, questão 8, na verdade. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Curtam o vídeo, comentem, se inscrevam, ativem o sininho para as próximas questões. E vejo vocês na questão 9. Até lá. Valeu!